Fala galera, aqui quem fala é Navepaz, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez estaremos reagindo a um vídeo do Grifo, o canal dele e o vídeo original estão na descrição. Estaremos falando sobre um problema que para a indústria dos jogos, que é o problema da tinta amarela, que é uma discussão recorrente nas nossas lives. Inclusive, se você quer participar desse tipo de discussão nas nossas lives terças e quintas, se inscreva no canal, ative as notificações para você acompanhar quando a gente estiver online, beleza? Um salve pro Gambit, que é o grande bastião dessa discussão. E vamos ver o que o Grifo tem a falar. Eu vou complementando como sempre, mas eu quero ver o que ele tem a falar. Não vi o vídeo, vamos embora. Valeu, falou. O ano é de 2024 e a indústria de jogos tá meio que pegando fogo. Se você tem acompanhado as notícias por aí no mundo dos games, você provavelmente sabe que tem muitas empresas grandes e pequenas sofrendo com demissões em massa, tem devs de empresas grandes trabalhando sob condições abusivas, tem estúdios e publishers inteiras sendo fechadas, e tudo isso enquanto os jogos em si estão ficando cada vez mais caros, beirando os R$500. Anota o que eu tô falando, tá? Pega papel e caneta e anota o que eu estou falando. GTA 6 vai custar R$700. É sério. Alguns até já chegaram lá. E tudo isso enquanto eles estão cada vez mais difíceis de produzir e ainda saem todos bugados, inacabados ou mal otimizados. Qualquer jogo da Ubisoft. Então, depois de analisar o estado em que o mercado AAA hoje em dia tá, usando o meu cérebro de 84 de QI, eu decidi trazer pra vocês um vídeo falando sobre talvez um dos maiores, se não o maior problema dos videogames na atualidade. Tinta amarela. Os jogos estão em crise, a indústria está quebrando por causa da tinta amarela nos jogos. Se você é gamer e você tá ativo na internet, meus pêsames, isso significa que você é constantemente exposto a várias opiniões de pessoas aleatórias na internet sobre E todo mundo tem opinião de tudo, né? jogos populares. E o que acontece quando você bota um monte de gamers com raiva dos jogos que passam tempo demais jogando videogames é que você também acaba sendo exposto a várias críticas sobre detalhes tão pequenininhos em videogames que realmente talvez nem façam sentido serem feitas. O cara não gosta de cutscene, pô, pera aí. Eles tão pequenininhos Pô, pera aí, pô. Você pula. em videogames que realmente talvez nem façam sentido serem feitas, até um monte de gente começar a olhar para aquilo com tanta raiva que faz parecer um problema de verdade. Mas é que eu acho que, tipo assim, eu entendo. É que existem algumas coisas que incomodam. Quando você tá jogando e tal, você tem um probleminha, você fala, pô, não gosto disso daqui. E aí você lança na internet, vão ter várias outras pessoas que também não gostam daquele detalhe. Aí junta e parece que o jogo é uma merda, mas não é, o jogo às vezes é bom. Só que é feito uma nada, né? Parece que aquele detalhe, o vazio dos games é ensurdecedor, é o que deixa o jogo ruim. Mas às vezes não é. É a estética e a pessoa não gosta e tá tudo bem ela não gostar. O que não é. Que não é. Eu vou chegar nisso já já. Você provavelmente já deve ter visto algum post como esse. Um screenshot de um jogo AAA com paredes, caixas ou outros pedaços do cenário que parecem inexplicadamente cobertos de tinta amarela. Meu Deus. Essa tinta destaca objetos que o jogador pode interagir ou um caminho que você pode seguir, como por exemplo no remake de Resident Evil 4. As caixas de madeira que você quebra para pegar itens, ou até as escadas e janelas que você pode usar para avançar no jogo, são todas pintadas de amarelo. Em God of War tem tinta amarela nos objetos que o Kratos consegue lançar o machado para solucionar algum puzzle, e mais recentemente no Final Fantasy VII 2, a tinta amarela aparece de novo para destacar partes que você pode usar para escalar paredes. Mas o conceito da tinta amarela em videogames é algo que se tornou tão comum que as pessoas começaram a notar, talvez demais, assim. Eu acho que, tipo assim, não é que virou comum demais e a gente notou. Eu acho que tá sendo usado à exaustão de uma forma que não é integrada à narrativa. E aí agora, com essa pororoca de chorume, com essas marmitas que a gente vem tendo de jogos, a gente começou a reparar mais nesses padrões que se repetem. Talvez ele mencione isso mais pra frente e a gente discorra mais sobre isso, mas eu acredito que é isso. É porque está sendo usado a exaustão. Quando os gamers começam a notar alguma coisa demais,
é aí que eles começam a reclamar. As pessoas meio que começaram a se irritar um pouco com esse padrão de ter caixas, escadas, paredes pintadas de tinta amarela, e algumas pessoas até argumentam que isso era como se o jogo estivesse insultando a inteligência do jogador E eu me acho um pouco insultado, tá? Dependendo do jogo, eu falo assim, cara, não precisa disso daqui aqui. Mas eu não sou contra a tinta amarela porque eu me perco nos lugares, né? Quem acompanha a série de Sekiro viu que eu me perdi. Capacidade da pessoa de conseguir solucionar problemas por conta própria. E até virou meio que um meme você dizer que protagonistas de jogos não conseguem fazer nada se não tiver nenhuma tinta amarela dizendo o que eles têm que fazer ou pra onde eles têm que ir. E um ponto que eu pelo menos acho um pouquinho válido que as pessoas começaram a falar é que isso causa uma certa quebra de imersão. Até porque realmente não faz sentido que num vilarejo abandonado, numa ilha espanhola, no meio do nada, os únicos habitantes daquela ilha, que são aldeões zumbificados, convenientemente pintaram as janelas, as escadas e as caixas que tem loot de amarelo. Ou sei lá, vai que eles são só muito educados mesmo. Mas eu acho que, tipo assim, eu acho que o que causa quebra de imersão, igual eu já comecei a mencionar anteriormente, é você não integrar isso à sua narrativa. Porque, vou dar exemplo de Alan Wake 2. Alan Wake 2 tem a tinta amarela também em alguns lugares, mas ela tá integrada à narrativa. O Tim passou, ele deixa uma mensagem pro Alan falando assim, cara, encontrei uns negócios interessantes, pintei de amarelo, de um jeito que você, quando iluminar, você consiga ver, e se você seguir vai ter esses negócios interessantes que eu encontrei. Tá integrada à narrativa. E também dado a história de Alan Wake 2, que é uma loucura, faz sentido. Tem também as caixas, as lancheiras, né? Que a Rose também deixa umas sinalizações com os apanha-sonhos e tal, que faz sentido na história também. E quando você vê, não tem essa quebra de imersão. Então a tinta em si não é o problema. O problema é os desenvolvedores não colocaram algo na narrativa que faça a tinta amarela ter sentido. Agora, o porquê? Vamos assistir o vídeo todo e depois a gente discorre, que eu tenho uma teoria sobre o porquê. Então hoje, para esse vídeo, eu quero meio que discutir com vocês sobre como que esse debate surgiu em primeiro lugar, sobre como essa sinalização em game design acabou, na verdade, evoluindo nos últimos anos. E também o porquê desse debate da tinta amarela, por mais inútil e estúpido que ele pareça ser, na verdade, acaba levantando algumas questões sobre acessibilidade e game design que eu acredito que são importantes de se discutir. Pô, legal que ele trouxe esse tema, porque realmente, tipo assim, tem essa parada do game design para direcionar, e ele tá muito integrado com a acessibilidade, porque é o quê? É o desenvolvedor do jogo direcionando quem está jogando para onde ele quer que a pessoa vá. É tipo um aplicativo que ele é intuitivo. Você tá mexendo no aplicativo e você vai seguindo passo a passo e você consegue fazer tudo que você precisa fazer sem se perder no meio do aplicativo. Mesma lógica por um jogo, que é um aplicativo que você joga. E por que isso da acessibilidade é legal? Porque a indústria de games está se expandindo. A gente está vendo cada vez mais pessoas que não jogavam jogando. Isso é bom para a indústria, porque se tem mais gente jogando, tem mais investimento na indústria e, consequentemente tem mais jogos legais. E quem é beneficiado com isso tudo? Todos nós. Todos nós somos beneficiados com isso tudo. Beleza? Vamos lá. Agora, antes da gente discutir o porquê que a tinta amarela existe, é muito importante a gente entender que, para um game designer, é muito importante que a interação entre o jogador e os elementos e o ambiente do jogo seja completamente intuitiva. Porque se o jogador não sabe o que ele precisa fazer ou tem uma dificuldade de entender o que acontece, o design do jogo pode ser ruim. E essa tinta amarela é, na verdade, um dos milhares de exemplos diferentes de um conceito de game design que é muito importante. Sinalização. É uma técnica de design que te ajuda a guiar os jogadores de uma forma que seja mais diegética, que é basicamente de um jeito mais imersivo no mundo, ou de um jeito que seja mais incorporado no ambiente que você tá. Ao invés de, por exemplo, você botar na HUD do jogador um indicador que brilha, ou um marcador no minimapa, ou numa bússola. Então, por exemplo, se você tem um barril que é explosivo, você precisa indicar pro jogador que se ele mexer com aquele barril, vai dar merda. Então, eles geralmente são coloridos de vermelho, ou tem... Mas aí, só aproveitar esse negócio do barril, porque isso existe na realidade, pô. Por exemplo, se a gente tem um produto perigoso, ele tem que ter uma placa de sinalização para que a gente entenda que aquele produto ele é realmente perigoso, assim como produtos inflamáveis, outros produtos químicos. Então é uma coisa que já existe no nosso mundo
em que você leva para o jogo para direcionar as pessoas para o que elas devem fazer. Isso não é ruim, tá? Longe disso. Isso é importante. Porque igual, vamos usar de novo o exemplo do aplicativo. Cara, você está no aplicativo, aí o botão de voltar é um disquetezinho ou é um Vzinho. Você não vai clicar no botão de voltar porque você acha que vai salvar, ou que vai verificar, ou que vai continuar. A sinalização, ela realmente é importante para direcionar a gente ao que a gente realmente deve fazer. Tem algum símbolozinho ali que tem tipo, explosão, você atirar vai dar merda. Um outro exemplo seria uma passagem secreta que acontece quando o jogador quebra uma parede. E daí a parede tem algumas rachaduras ou algumas marcações que indicam que ela é frágil. E aí, continuando, interrompendo novamente, né? Mas tomando um pouco do que eu falei antes, eu acho que esses dois exemplos que ele usou, tanto do barril quanto da parede, são exemplos de coisas que na nossa realidade fazem sentido. Ou seja, você não precisa fazer muita integração com a narrativa. Tipo, uma parede que ela tá rachada, intuitivamente, na nossa cabeça, a gente entende que ela é frágil e que ela quebra. E um barril também, se ele é vermelho, a gente já tem a noção que vermelho é perigoso, etc e tal, explode, tem a sinalização lá, enfim. Uma tinta amarela precisa de uma integração. Meu ponto é esse. Esses dois exemplos que ele usou não precisam de uma integração, porque na nossa realidade já existe isso. Quando a gente vai para o trabalho, quando a gente vai para a escola, não tem uma tinta amarela pintando o nosso caminho de onde a gente tem que ir, né? Né? Desenvolvedores de jogos fazem esse tipo de coisa toda hora para qualquer mecânica de videogame, não só necessariamente um caminho que você tem que seguir ou caixas que você pode quebrar. E eles fazem esse tipo de sinalização de muitos jeitos diferentes. A tinta amarela é só um deles. Às vezes é só uma coisa que é colorida ou iluminada de uma forma diferente, que acaba naturalmente se destacando do ambiente e atrai sua atenção. Eu não sei exatamente por que eles usam tanta tinta amarela especificamente. Com certeza deve ter algum estudo aí sobre teoria das cores, mas eu sou burro, eu não sei disso. Mas eu acho que a razão pela qual a tinta amarela tem aparecido tanto em jogos AAA mais recentemente, e especialmente para sinalizar coisas que pareceriam óbvias para alguém que joga videogame faz muito tempo, é porque jogos têm ficado muito mais visualmente complexos. Jogos AAA têm gráficos ultra realistas, cheios de detalhe, até o pentelho do peito esquerdo do Peter Parker tem um... Caralho, existe isso? Cara, isso é muito bom, velho. Modelinho. Então, em jogos AAA tem muita informação visual que o seu cérebro precisa processar. Então, fica muito difícil você distinguir por completo o que é um cenário e o que é um objeto interagível. E para ilustrar um pouquinho melhor o que eu tô querendo falar, vamos comparar o Resident Evil 4 original com o remake mais recente que saiu no ano passado. No original, dá pra você ver que é tudo mais claro, mais contrastado. As caixas que você pode destruir e os objetos que você pode interagir e você pode pegar se destacam do ambiente porque eles são iluminados de forma diferente do que o cenário. Até porque na época do desenvolvimento desse jogo não tinha um sistema de iluminação global que era muito efetivo para iluminar todos os objetos de uma sala, por exemplo. Então eles tinham que improvisar fazendo a iluminação do objeto ser feita ali mesmo, mas obviamente ele ficava se destacando. Então na verdade eles usavam essa limitação como uma vantagem porque a sinalização ficava mais clara sem necessariamente quebrar a imersão. Cara, isso daí é um bom ponto que ele trouxe, tá? Porque realmente, hoje, cara, a gente vai jogar Resident Evil 4 Remake, não dá muito pra diferenciar o que é um objeto que você consegue interagir do que é realmente cenário ali. Só que antes, pô, Resident Evil 4 ali tá... Final Fantasy VII, pô, Final Fantasy VII PlayStation 1, gráfico pré-renderizado, os bonequinhos brilhavam, os bonequinhos você via que não era um pente. Os bonequinhos era físico ali. Pô, você conseguia distinguir o que era interagível do que não é. Aí, pô, hoje em dia realmente não dá. E aí vem a defesa da tinta amarela, porque como que você vai tornar destacável aquilo que parece muito real, tá ligado? Um outro exemplo disso é como no Final Fantasy VII original, o background é pré-renderizado e os NPCs, os elementos e os inimigos que você conseguia interagir com eram renderizados em real time, mas daí se a gente for pra agora e olhar o Resident Evil 4 Remake, tudo parece meio que se mesclar com o cenário. Pô, olha ali, olha essa porta ali, na moral, ela tá sendo destruída por uma serra elétrica e ela tem a mesma textura dessa madeira que tá embaixo de mim, lá ele. Essa madeira tem a mesma textura da porta. E a porta é um objeto interagível e a madeira não. Olha
Tá vendo? Realmente. Aí, como que você destaca isso? Como que você não vai olhar para essa porta e vai falar, pô, não tem como abrir essa porta? Porque assim, nem toda porta no jogo pode ser aberta, né? Aí é um outro ponto, mas É muita informação visual, é tudo cheio de detalhes e exatamente. simulações de partícula e física, o que por um lado é bom porque jogos ficaram mais realistas e mais bonitos por consequência, mas por outro lado é ruim porque acaba sacrificando aquela claridade visual que jogos antigos tinham. O que eu tô querendo dizer com isso é que conforme videogames foram evoluindo e o processamento gráfico e a tecnologia foi evoluindo, esses jogos AAA com muitos detalhes visuais e gráficos complicados foram precisando de uma atenção um pouco mais diferenciada e sutil para a sinalização, que de novo é um aspecto fundamental em game design. Você precisa ensinar o jogador visualmente o que ele precisa fazer para avançar. E eu não sei exatamente qual foi o primeiro jogo a incluir a tinta amarela, acho que talvez em Uncharted, mas eventualmente a tinta amarela acabou se tornando uma solução generalizada para um problema que todo desenvolvedor de jogos enfrenta: comunicação efetiva. E assim, é claro que existem outras formas fora tinta amarela para você comunicar esse tipo de coisa em jogos. Acho que um bom exemplo disso é como Ghost of Tsushima faz essas coisas. Aqui você é meio que guiado pelo vento e as folhas, é um detalhe bem da hora. As paredes que você escala têm algumas protuberâncias que naturalmente se destacam do resto do cenário, sem parecer que alguém chegou lá e botou tinta branca. Mas esse é o ponto, é tipo assim, existe a sinalização, mas ela está integrada na narrativa, na história. E aí não tem a quebra de imersão. É um problema a tinta amarela? Novamente, não é um problema. E aí tá avançando o vídeo, talvez a gente chegue na discussão. Ele já mencionou um pouquinho ali sobre questões da indústria e tal, o tempo de desenvolvimento dos jogos, mas eu acho que tem um pouco mais, vamos ver se ele vai falar sobre isso também. Às vezes é só mais fácil e indiferente para a maioria dos jogadores quando os devs escolhem colocar uma tinta branca ou uma amarela por ali, mesmo que não faça muito sentido narrativamente. E para ser bem sincero, eu não me incomodo com esse tipo de coisa, até porque criar um jogo é muito complicado, especialmente AAAs, em que você tem vários times pensando de formas diferentes, cada um trabalhando na programação, no level design, na arte, e às vezes procurar por jeitos muito específicos de unir todos esses aspectos de uma forma que conversa perfeitamente com a narrativa do jogo, sem quebrar a imersão do jogador, às vezes só não vale o esforço. Porra! Isso! É isso! Às vezes não vale o esforço, gente. Porra, você tem que fazer um jogo. Você tá com um prazo de 5 anos pra fazer um jogo igual Resident Evil 4 Remake, que é um jogo maravilhoso, um jogo espetacular. Mas você tem que fazer aqueles gráficos, você não pode deixar bug, você não pode fazer nada. Irmão, a caixinha que o jogador vai quebrar vai ser a última coisa que você vai pensar, velho. Você vai estar pensando na queda do NPC, você vai estar pensando na cutscene, para que tudo esteja perfeito. E esse detalhe, talvez no final você vá lá e resolve, mas tipo assim, cara, não é um problema, de verdade. Por quê? Porque o cara, ele tá com prazo apertado, ele tá recebendo mal, o jogo, talvez ele, tipo assim, sei lá, ele não sabe se vai ser bom ou não. A gente teve jogos cancelados aí, né? Tipo, Concorde. Uau! Então, assim, tem muitas outras discussões antes da tinta amarela, tá ligado? Eu acho que uma das coisas que as pessoas que são contra esse tipo de coisa têm que meio que lembrar é que todo videogame que é lançado é sempre testado. Às vezes por grupos de tipo 1000 pessoas. E sempre vai ter uma parcela daquelas pessoas que tem uma dificuldade muito maior de saber o que tem que fazer. Então qual que é o real impacto de ter uma tinta amarela ali pra guiar os jogadores que não têm a mesma capacidade cerebral que você? Os devs desses jogos já têm que se preocupar com entregar jogos com foco demais em gráficos ultra realistas, entupidos de conteúdo e detalhe, o que já desnecessariamente aumenta o escopo e a complexidade do desenvolvimento desses jogos AAA, que ainda tem que ser feito num ciclo de desenvolvimento de 1 ou 2 anos, o que acaba resultando em condições abusivas para essas pessoas que colocam toda a sua paixão e esforço em jogos para pessoas que não pagam elas direito. Eu e o Grifo, a gente pode casar. Se você quiser me aceitar, a gente casa, e é isso daí, porque a gente concorda, né? Exatamente, a gente pensa da mesma forma. Exatamente da mesma forma. Assim, é claro que eu entendo as pessoas ficarem incomodadas com a tinta amarela, porque é o seguinte, como ele mencionou anteriormente, os jogos estão ficando mais caros. E por ficar mais caro, a gente também espera que a qualidade da entrega seja melhor também. Porque
Pô, você tá pagando R$ 300 no jogo e você jogar e sentir que aquilo ali foi feito de qualquer jeito, quebra sua imersão com a vida, quebra sua imersão com o videogame. Não é com o jogo, é com a realidade, sacou? Pô, você fica puto. Então, realmente, você vai querer que a entrega seja a melhor possível. Mas a gente tem que lembrar também que isso a gente está pensando só do nosso lado. Existe todo esse trabalho para a criação de jogo. Isso daí a gente está falando só do trabalho. Existe também a questão da acessibilidade. Então não é um problema único, sabe? A gente fica puto, não tem problema a gente ficar puto, com razão. Mas o problema é mais complexo. E adiantando, não sei se ele vai falar posteriormente, mas eu também acho que a gente está tendo muito enlatado. A gente está tendo várias marmitas de conteúdos e de mecânicas que já estão batidas nos jogos. E aí a gente está tendo tanto isso que coisas pequenas estão se tornando óbvias. Por exemplo, a tinta amarela se tornar óbvio é porque no mesmo jogo que tem tinta amarela tem uma Orb Tower. Estou falando de Final Fantasy VII Rebirth. Então assim, como a gente está começando a ver várias outras coisas que já são repetidas, os jogos estão cada vez a mesma pororoca da mesma coisa, o mesmo mexidão, a gente começa a reparar em tudo, porque não tem nada novo, tá? Parece que tem uma ausência criativa. Pô, você começa a reparar na Orb Tower, aí você começa a olhar a tinta amarela, aí você vê que tem missão secundária, que você só tem que ir para um lado e para o outro. Entendeu? É porque você começa a reparar que tudo é igual. E essa falta de criatividade, para mim, na indústria, é um problema. Talvez seja um sintoma de um problema, né? Mas para mim é isso. A falta de criatividade que gera esse emaranhado faz com que a gente repare em coisas pequenas como a tinta amarela, sacou? Eu acho o Bitower 1000 vezes pior. O que eu tava falando mesmo? Ah, é tinta amarela. Olha, eu entendo como algumas pessoas podem olhar pra esse tipo de coisa e pensar que é hand-holding excessivo, quebrando a sua imersão e te puxando da experiência só pra te dizer aonde você tem que ir e o que você tem que fazer. Mas o que é meio irônico sobre isso é que essa é justamente a razão pela qual os devs procuram por formas diegéticas, tipo tinta ou objetos de cores diferentes dentro do jogo, ao invés de, por exemplo, elementos da HUD ou a maldita visão de detetive que tem no The Witcher ou em Batman, que deixa o jogo todo feio e horroroso. A não ser que o seu personagem, por alguma razão dentro da narrativa do jogo, tenha, sei lá, um visor ultra futurístico ou uma armadura de display que nem a de Dead Space, não faz sentido que a Lara Croft consegue ligar uma visão do nada que consegue contrastar os objetos importantes que tem naquele lugar. Isso daí do visor ultra realista na armadura é o quê? É você integrar sua comunicação dentro da sua narrativa. Mas, de novo, nem sempre o cara tem tempo para fazer isso. Nem sempre isso é importante. Tipo assim, às vezes você vai gastar mais tempo fazendo isso e vai esquecer da jogabilidade. Entendeu? É melhor você deixar a tinta amarela mesmo. Ou que, por exemplo, no Skyrim você tem uma bússola constante que fica aparecendo em cima da sua cabeça com um monte de setas apontando para os pontos de interesse. Então, de verdade, eu acho que o único problema da tinta amarela nos jogos é que visualmente, mesmo que ela se encaixe na estética do ambiente do jogo, geralmente não faz sentido que ela esteja ali. Mas pra ser bem sincero, eu não entendo muito bem o porquê que isso é um problema, pelo menos para alguns jogos. Eu acho que essa crítica à quebra de imersão e quebra de design da tinta amarela faria mais sentido para jogos em que o objetivo é você se perder e explorar o mundo por conta própria. Por exemplo, Breath of the Wild. É um jogo que te recompensa por tentar coisas que não são imediatamente aparentes a você e que te recompensa por explorar cada cantinho. Claro que ele tem o próprio jeito de sinalizar pontos importantes no mapa, mas tudo isso é explicado diegeticamente no mundo. Mas daí seria realmente muito estranho se toda puzzle de Korok fosse destacado com um pedaço de tinta amarela passada no chão. Mas daí em jogos como Resident Evil 4, por exemplo, que foi muito criticado por ter incluído bastante dessa tinta amarela, o jogo é sobre você manusear recursos, sobre você avançar pelo mundo, sobre você atirar, esfaquear e dar suplex em zumbis. E eu prefiro muito mais usar meu cérebro de Goblin pra focar em fazer isso do que ficar tentando descobrir qual caixa tem loot que vai realmente ser útil pra mim, ou qual das escadas que vai me levar pro final do jogo. É porque os caras valorizaram o quê? A gameplay. Os caras foram lá e criaram uma gameplay muito legal, muito divertida. E qual que é a gameplay? É dar tiro enganado, é dar tiro em... Tenta fazer tiro, imbecil! Pronto, pô. Você vai ficar olhando tinta amarela, irmão? Pá, pera aí, pô.
Então acaba que na maioria das vezes a tinta amarela é uma solução que não interfere no design do jogo. Mas assim, não quer dizer que ela não seja um sintoma de um problema ou um problema, sacou? Tipo assim, vai ter gente que não vai gostar e tá tudo bem, porque eu acho que o ponto de quebrar a imersão é válido. Só que, cara, a gente tem que ponderar. Tem que entender também se é um sintoma, qual que é o principal problema. Pra gente não ficar gritando na internet que, porra, a tinta amarela é uma merda. Aí vai parecer que a gente é chato, que é picuinha. Não, a gente tem que entender que, tipo assim, cara, realmente, a gente tem um problema criativo nos jogos. Hoje tudo é uma grande marmita de tudo, né? Então, a gente precisa melhorar isso. Consequentemente, a gente vai ter, por exemplo, comunicações mais efetivas dentro dos jogos e talvez a tinta amarela esteja mais integrada. Mas, entende? Que se a gente só ficar gritando, a tinta amarela é uma merda, a tinta amarela é uma merda, vai inventar a tinta vermelha, sacou? A gente vai aceitar um tempo e depois vai ficar puto, porque esse não é o principal problema. Esse é um sintoma. Por mais que esteticamente a tinta amarela seja bem feia, assim, é horrorosa mesmo, eu acho que esse tipo de sinalização funciona muito bem em jogos específicos. E eu geralmente acho que as pessoas que se incomodam com a tinta amarela não deixariam de jogar um jogo que elas curtem só por causa disso. Eu gosto da tinta amarela, de novo. Eu me perco nos lugares. Eu me perdi no Sekiro, pô. Mas tem um porém. A parada é que a sinalização diegética em jogos que usa a tinta amarela como um conceito é meio que uma solução band-aid pro problema. Porque por mais que ele solucione uma parte do problema, ainda tem aquele bagulho da imersão. Então, uma solução perfeita para esse problema seria implementar uma sinalização diegética que o jogador não percebe. E tem muitos jogos que... O que eu tinha falado antes? Sobre Alan Wake 2. Esse jogo é maravilhoso. Esse jogo é maravilhoso. Olha isso daí. Olha essa indicação. Olha essa indicação. E vou te falar. Faz sentido. Na história faz sentido. Você vai virar e falar o que do jogo? Ah lá, luz no final. Tá tudo escuro. Tem uma luz no final. Qual caminho você tem que ir, irmão? Mas isso tá integrado na história. E aí, pô, eu vou pegar um pouco do que ele falou sobre, tipo assim... Cara, às vezes a proposta do jogo não é essa. Tipo, Resident Evil, a proposta do jogo não é essa. Indicar o que você tem que ir, o que você tem que quebrar, é secundário. A proposta do jogo é dar tiro em zumbi. Nesse daí, a proposta do Alan Wake é criar realmente um cenário imersivo, como se você estivesse num livro, em uma história, e aí qualquer coisa que te afaste dessa história vai fazer você desgostar do jogo. Fazem isso muito bem, mas eu quero focar especificamente em dois: Portal e Half-Life. Agora, tá bom, a Valve já foi mamada até a estratosfera aqui no YouTube por causa do seu level design genial e por ter criado alguns dos jogos mais influentes da era moderna. Só pra esquecer que eles têm a capacidade de fazer isso e voltar com um MOBA cópia de Overwatch. Ah, mas teve Half-Life Alyx também. E se pá que vai ter Half-Life 3 daqui a pouco também, né? Acho mais fácil chover canivete. Enfim, um dos jeitos que Half-Life e Portal te indicavam o lugar que você precisava ir no jogo era te colocando num ambiente que era mais escuro e mal iluminado e depois colocando uma fonte de luz lá na frente pra indicar o caminho que você tem que ir. Isso é bom porque tem, tipo, várias razões pra você justificar uma fonte de luz existindo ali, mesmo que seja convenientemente apontada pra um lugar específico, sem que o jogador questione. E especificamente nesse ambiente meio distópico, pós-apocalíptico que esses jogos se passam, é fácil você só aceitar que aquilo ali é uma parte natural do ambiente do jogo. Mas tem exemplos que até quando a sinalização é óbvia, ainda faz sentido. Pô, Half-Life literalmente usa tinta amarela como forma de sinalização. Tem um monte de caixas de munição e vida que são guardadas em vários lugares ao redor dos níveis, e o caminho para elas é indicado por esses símbolos de lambda. Mas faz sentido esses símbolos estarem aqui porque eles foram deixados lá pelos seus aliados. Em Portal, por exemplo, você tá passando por várias câmaras de teste da Aperture Science. Então faz sentido que você veja placas com ilustrações explicando cada mecânica do jogo, ou que todos os botões no chão tenham rótulos, ou até mesmo que tenha essas linhas coloridas que são óbvias, que indicam aonde você tem que ir. E tem até algumas partes dos níveis que estão cheias de grafite no chão e nos tetos, que servem como mensagens e indicações para partes específicas do jogo, que faz sentido de estarem lá, porque você pode concluir que elas foram deixadas lá por outros testadores que passaram por aqui antes de você. Integração na história, pô.
Então esse tipo de sinalização em Half-Life e Portal não é só efetiva, como também contribui para a elaboração da narrativa que o jogo quer te contar, porque esses jogos te dão contexto para sua existência. Então eu acho que dá para concluir que todo esse debate ao redor da tinta amarela em videogames e sinalização diegética óbvia é um resultado de desenvolvedores de jogos querendo implementar esses elementos de sinalização de forma mais natural no mundo, mas não sabendo muito como fazer isso de uma forma que encaixa na narrativa do jogo. Eu pessoalmente prefiro que jogos me guiem pela estrutura do level design, como em Dark Souls, ou pelos elementos da arte e iluminação, do que só um monte de tinta de cor amarela que não faz sentido de estar lá. Mas de qualquer forma, a sinalização em jogos é algo muito bom e na real todo mundo precisa e gosta de saber o que é pra você fazer em jogos. De novo, É bom e importante. É bom e importante. De novo, tem pessoas que não estão acostumadas a jogar videogame, estão iniciando agora, e essas pessoas gostarem, sentirem prazer ao jogar e não ficarem empacadas em um lugar por não saber o que fazer, é ruim, porque elas vão parar de jogar, e aí deixa-se de ter as vendas daquelas pessoas, a reação daquelas pessoas ao game, aos comentários e etc e tal, e com isso você diminui o investimento. Agora, se tem mais gente jogando, mais gente aproveitando, é bom para a indústria. Porque aí você gera demanda, né? novo, tem uma razão boa pela qual esses game devs colocam tinta amarela nos seus jogos. E provavelmente é porque durante os playtests tiveram muitos jogadores que tiveram dificuldade de descobrir o que eles precisavam fazer. Então eles concluem que não tem problema você ajudar os jogadores que não têm essa capacidade de dar um empurrãozinho pra eles. Eu sou esses jogadores. Mas e você, hein? O que você acha sobre a tinta amarela nos jogos? Muito importante, né? Sabe, pra ser sincero, toda essa discussão me fez refletir um pouco sobre como crítica de videogame ficou algo tão meio saturado e estagnado, sabe? Parece que a gente tá começando a pensar tanto sobre isso que a gente tá começando a notar coisas em detalhes que nem eram pra ser tão importantes assim. Mas isso também talvez seja um indicativo de que o público gamer tá aumentando e também do quanto que videogames estão evoluindo. Muito obrigado, membros e Show de bola, muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. Tanto o vídeo quanto os comentários. Cara, e esse finalzinho dele, só discorrer sobre. E eu acho, de novo, que a gente tá reparando porque a gente tá vendo mais coisas que são repetidas de outros jogos, sem ter nenhuma adição. Tô falando sobre a Obitower, mas vou continuar falando sobre a Obitower. Que é isso, é o mesmo conceito, a mesma ideia, é uma... você vai lá, você vai na torre, libera o mapa, etc e tal, não tem nenhuma adição nova. E aí a gente começa a reparar que tudo tá igual, sacou? Se é uma coisinha, passa. Se for só a tinta amarela, passa. Você vai lá, olha para aquilo ali, então vambora. Agora, como é tudo, irmão, você olha assim, isso daqui é disso, isso daqui é daquilo, isso daqui... Aí parece que o jogo fica sem personalidade. E aí a gente começa a implicar. O que acontece é que a gente vê várias coisas reaproveitadas, mas a tinta amarela é reaproveitada em tudo, tá ligado? Tipo assim, ela tá em tudo. Mas eu acho que é por causa disso. Então vamos lá, isso daí é um sintoma. Ela é um problema? Não acho que ela é um problema. Eu acho que a sinalização precisa existir, porque tem pessoas que estão iniciando no videogame, tem pessoas que se perdem. Então precisa existir a tinta amarela para direcionar as pessoas e a gente ser acessível com os jogos, beleza? Mas ela não deixa de ser um sintoma de um problema, que é a falta de criatividade que a gente está tendo hoje no mundo dos games. Cara, os jogos estão vindo cada vez mais caros, sem trazer nenhuma novidade, sem trazer nenhuma história que realmente seja divertida, inovadora, sei lá, diferente, cara. É tudo mais do mesmo. E eu acho que o próprio Astrobot ganhar como jogo do ano é uma sinalização de que você não precisa ter um jogo Master Blaster para ser o jogo do ano. Se você fizer só um jogo divertido, só um jogo normal, pelo menos com gráficos minimamente ok, e uma jogabilidade inventiva, beleza. Esse é o jogo que as pessoas clamam, sabe? Então, para mim, sobre a tinta amarela, resumindo, não é um problema, ela precisa existir, mas ela é um sintoma de um problema muito maior na indústria dos games, beleza? Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal do Grifo, se inscreva aqui no canal, deixa o like e comentem, eu quero saber o que vocês pensam sobre a tinta amarela nos games, qual a opinião de vocês, beleza?
lives terças e quintas. E muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e tchau.